Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou atualizar alguns dos meus arranjinhos. Vou também vos mostrar esta minha jardineira nova de cactos. E vou também fazer um pedido, uma inscrita que me pediu, aliás, mais do que uma inscrita, que são inscritos novos, que me pediram para eu falar como é que eu cultivo as minhas suculentas, como é que eu cuido das minhas suculentas, para elas se manter assim bonitas e grandes. Eu já falei várias vezes sobre os cuidados que eu tenho, mas como são pessoas novas, eu então achei por bem falar um bocadinho, como é que cuidados é que eu tenho. E então este aqui é o meu kit de ferramentas, dos cuidados que eu tenho com as suculentas. Normalmente eu ando sempre com um pincel na mão, sempre com uma pinça que serve para tirar as ervinhas, uma tesoura para podar. Este é um pincelzinho novo que eu comprei. Um palito é indispensável, porque muitas das vezes aparece uma cochonilha ou outra e eu, antes de aplicar algum produto, eu tiro com o palito. O palito anda sempre comigo. E depois uma outra ferramenta, que é uma pinça comprida, que é muito útil para limpar no meio dos cactos. Estão a ver? A gente vai ali, arranca as ervinhas, sem nos picar, ali assim. E é assim que eu faço os cuidados que eu tenho. Normalmente meto pedrinhas para evitar as ervinhas, mas como a terra da minha compostagem tem muitas sementes, é mais que normal haver sempre ervinhas. E então o pincel serve para limpar. Eu normalmente gosto de limpar as plantinhas quando elas estão com pó. E também serve para, vamos supor que tinha aqui algum tipo de cochonilha. Eu vou com o pincel e eu tiro as cochonilhas antes de aplicar algum remédio, se elas forem visíveis. As tesouras servem para podar. Por exemplo, tenho esta planta que está lindíssima, que é esta Kevéria, ou que é uma muito miudinha, ou um sedum, não sei. E então depois elas dão as flores. Atualmente ainda tenho aqui alguns cachinhos. Está aqui um vaso bem bonito, bem colorido. Isto é uma Gavodes liptis, isto é uma peperómia. E então a tesoura anda sempre comigo para fazer a poda. Normalmente será para isto que eu utilizo sempre a poda. Este normalmente era uma roseta assim, que depois de florir ela fica assim esticada e a roseta desaparece, mas o bem que tem é que fica sempre mudas novas. E então eu ando sempre com uma tesoura atrás de mim para fazer este tipo de podas, porque as flores velhas tiram a força às plantinhas, daí haver necessidade de cortar sempre, assim como estas, como aqui. Normalmente quando fica assim aqui as plantinhas secas, eu vou assim aqui com o palito, ó, faço assim e tiro as folhinhas velhas. Normalmente este é de um ciboldi. Não, este não é o ciboldi. Este é o dacifilo. Ele já floreu, eu já o podei, mas ele bem se vê que passou aqui um bocadinho de sede e daí tiro estas folhinhas aqui secas. Estão a ver? E então é assim que eu utilizo as ferramentas para limpar. E assim como este aqui já floriu. E então ficou esta parte toda cheia deste, que é as florzinhas velhas. Então eu vou aqui com a pinça e utilizo para arrancar as florzinhas velhas, que fica bem mais bonito. Estão a ver? E é assim que se faz os cuidados das plantinhas. Por isso é que eu ando sempre com estas ferramentas atrás de mim para limpar as plantinhas. Assim elas ficam sempre com bom aspecto, limpinhas. Depois também podemos pegar num pincel. Ó, eu utilizo estes pincéis. Este é novo que eu comprei.
é de maquilhagem, muito macinho, onde se pode limpar as plantinhas e não machuca. Estão a perceber? Mais kits de ferramenta é o meu regador. Todas as minhas plantas são regadas com regador, eu não utilizo mangueira. E depois tenho um esborrifador que dá para lavar as plantas quando tem pó. Também utilizo para aplicar o álcool isopropílico quando há necessidade disso, porque as cochonilhas, infelizmente, fazem parte de todos os jardins. E eu este ano realmente não fui exceção. Este ano tive muitas cochonilhas, foi muito trabalho. Isto é uma plantinha que eu comprei hoje de miminho, para mim, que é um crisântemo muito bonito. Então meti aqui para dar um colorido. Mais cuidados com as suculentas. Esta crássula que floreou toda, estão a ver? Agora vai-se aqui e corta-se todas estas florzinhas, que é para a plantinha tornar a ganhar nova força para rebentar. Depois aqui irá rebentar novas plantinhas novas florzinhas, nova planta e depois para o ano novas flores. E é assim, alguns dos cuidados que eu tenho. Outra coisa que nós temos que ter em atenção é quando as plantinhas estão assim, com raiz. Isto é a plantinha a pedir socorro. Ou seja, eu fui tirá-la da terra e ela estava a apodrecer. Daí elas ganhar estas raízes, que é para a planta não morrer, para ela chamar a atenção e ao mesmo tempo a gente ver que algo se passa. E aqui é um exemplo de quando elas ganham raízes, é sinal que a plantinha não está bem e é daqueles cuidados que temos que ter em atenção. São alguns dos sinais. E agora é o meu Apolo, que esteve até agora na caminha dele. Vá, sossega, pequenino. Ele está muito eufórico, ele agora deu uma estia dela e ele vai dar o passeio com o dono, não é? Ele hoje nem fez um ai, de tanto que estava bom na caminha dele, não foi? Nem só ouviu ele a dizer que queria vir cá para fora, porque ele estava com frio e estava chuva. Anda cá, bebê, anda cá, vá, anda aqui, a mãe. Anda aqui, poxa, já foi. E então ele agora vai dar um passeio, não é, pequenino? Com o dono, antes que venha a chuva. É sempre chuva, sempre chuva. É, está a cheirar, cheira bem. Estás a ver se cheiras os teus amiguinhos? É? Pronto, pequenininho, diz assim, olha, beijinhos e até para a semana. Para a semana vai vir chuva novamente. Mas olha, estamos no tempo dela, não é? Pronto, beijinhos. E então tive que interromper o vídeo, porque o meu Apolo ia passear com o dono e antes que venha a chuva novamente, porque isto é só chuva atualmente e então o Apolo foi mais cedo do que o que era previsto, mas pronto, já ficou arrumado. Uma das coisas que eu queria falar, porque eu quando vendia plantas vendi bastante deste Sedum Siboldi e esqueci-me de avisar, é que isto é uma plantinha que depois de florir ela morre, fica apenas as raízes, mas depois, estão a ver ali, a planta renova-se normalmente de novo. Agora o que vai acontecer é ter que se cortar estas hastes aqui todas, que é para depois a plantinha se renovar normalmente, todos os anos volta a arrebentar. E ali está um dos exemplos, dá a impressão que ela está a morrer, assim como esta. Espera aí. Esta aqui é uma outra plantinha, pelo menos em minha casa é assim, que ela fica enorme, dá imensas flores, estão a ver aqui, e depois ela morre, e depois ela torna a arrebentar novamente. Estão a ver? Ó, isto já é a plantinha nova que vai crescer para o próximo ano. Esta é uma bastante peludinha, dá umas flores muito lindas, lilás, então ela cresceu imenso, mas depois chega a esta altura do ano, é aqueles cuidados que temos que ter, é cortar todas estas hastes aqui que estão a envelhecer e normalmente a planta torna-se a restaurar toda. E assim, mais cuidados que eu tenho
Normalmente são muito poucos, é só mesmo fazer a limpeza, porque nós quando estamos a limpar as plantinhas, por exemplo, vamos por baixo, tirar as folhinhas velhas, nós ao retirar a folhinha velha, se tiver algum tipo de bicho, a gente já fica a saber, porque larga sempre aquele algodão, se for as cochonilhas, e já é um alerta que nós temos acerca de se a planta está contaminada com bichinhos. Daí ser importante limpar as folhinhas que estão velhas, para que a plantinha se mantenha sempre saudável. Aqui a minha pernoquita do brinco de princesa ainda não andou muito. Eu também fiz estes arranjinhos, está a fazer 3 semanas. E depois a rega, normalmente de inverno, varia muito do clima de cada país. Ao menos aqui eu estive 15 dias sem regar as plantinhas, porque esteve sempre muita chuva. E então a gente depois, as plantinhas também dão o alerta. Neste caso, esta aqui já começou a dizer que estava a precisar de água. Esta demorei um bocadinho de tempo a regar-lhe, devia ter regado mais cedo, porque como está inverno, e está inverno não, que nós ainda estamos no outono, mas com 3 semanas de chuva, teve um dia ou 2 dias que não choveu, a gente fica sempre na dúvida se há de regar. Podemos sempre utilizar o palito ou meter o dedo para ver se a terra está seca ou está úmida. Eu neste caso aqui estive 2 semanas sem regar as plantas, mas ontem já lhes dei uma regadela. E uma das perguntas que me fazem sempre é sobre a minha terra, o meu substrato. Isto é a terra de minha compostagem. Normalmente eu meto isto nas minhas plantinhas. Quando são vasos, que foi o caso destes, meti isopor no fundo, porque foi só para não ser muito pesado para estar aqui nesta mesa. Mas eu normalmente, como são vasos bastante grandes, eu quase nem faço a drenagem, porque não há necessidade, ao menos aqui na minha casa não. E então a minha terra é isto, é a terra da compostagem. Como vê, tem restinhos de paus. Muitas das vezes, quando eu tenho pouca terra da compostagem, eu pego naqueles sacos de terra clássica, vegetal, e faço uma mistura dessa terra comprada com a minha terra da compostagem, porque como são vasos que gastam muita terra, nem sempre eu tenho reservas. E é muito fácil fazer uma compostagem. Basta arranjar um cantinho à sombra em vossa casa, no chão mesmo. A minha compostagem é das mais simples que existe. A gente mete tudo que sobra de jardim, desde as ervinhas, desde as folhas das árvores, desde das árvores que caem não é, os frutos que caem das árvores, mete-se tudo para lá. Uma das coisas, para quem tiver bananeiras, eu meto para lá as folhas das bananeiras, que eu acredito que seja muito bom para a terra. E depois as plantinhas agradecem. Tudo coisas muito naturais. A minha terra é da mais simples que há. Funciona em minha casa. Há pessoas que dizem que a compostagem que é uma porcaria, que fica tudo a colar. Depende do sítio como vocês façam a compostagem. E minha casa não me dá transtorno nenhum, porque também tenho muito espaço, coisa que nem todas as pessoas têm. Daí eu meter num cantinho arrumadinho do quintal, e depois vou pondo para lá as coisas que sobram, das cascas da fruta, das legumes, bota-se tudo para lá, vai-se acrescentando sempre terra do chão, do quintal mesmo, que é para tapar, para não ficar lá a ganhar muitas moscas. E depois, ao fim de alguns meses, nós temos isto aqui. É barato, não se gasta dinheiro, e depois é a matéria orgânica, tudo muito natural, e as plantinhas agradecem. É o que eu uso em minha casa, é isto. Eu tenho aqui uns epifilos, que foi uma troca que eu fiz com uma seguidora minha. Esta é da cor-de-rosa, que eu fiz. Eu tenho muitos das vermelhas, tinha pouco das cor-de-rosa, e então eu fiz uma troquinha com ela. E então já estão aqui. Eu fiz este vaso de propósito para espetar. Estas são das brancas, estas são dos epifilos da cor branca, que ela mandou-me umas fotos. E estas aqui são das cor-de-rosa. Eu já tenho algumas, mas não tinha muitas. Agora vou fazer um vasinho novo. E é assim, isto basta espetar. Estão a ver? Ó, e já fica
um vasinho novo dos cactos orquídeas ou dos epifilos e depois arranjo melhor. E depois eu costumo pôr mais que uma cor junta, normalmente elas não garreiam, nascem sempre as cores separadas. Se nascer alguma cor misturada, é da maneira que eu tenho uma espécie diferente. E pronto, eu acho que em termos de cuidados não tenho muito a acrescentar. Esta floreira é nova que eu fiz de cactos. Apenas tenho aqui esta aqui, que esta é suculenta, esta não é cacto. E mais, ali é uma menina nova que eu comprei, que eu fui agora dar um passeio, que hoje é domingo. Esta é a minha outra floreira de cactos que eu já tinha feito. Não a tenho à chuva, tenho aqui no meu cantinho, protegida. Este cor-de-rosa também está muito bonito. E eles estão a crescer, estão a desenvolver-se, estão com umas cores muito bonitas. E é assim, aqui são mais catinhos. Ali é um outro arranjinho. E pronto, nada mais por hoje. Vou-vos mostrar aqui uma plantinha que alguns de vocês já não há de conhecer. Esta plantinha é uma plantinha que se chama Não Me Toques. Ela tem um outro nome, que a gente toca nela e ela fecha sozinha, é como se ela tivesse vida. Deixa-me cá ver. Olha ali. Hã? Então, não queres fechar? Ela é muito engraçada, ela hoje o tempo também nos está a ajudar. Porque normalmente isto é uma planta que a gente toca-lhe e ela fecha-se. Costuma-se a dizer que é um não me toques, mas ela hoje não está a colaborar. Então, pequenina, não queres fechar? Fechas ou não fechas? Olha, ela não quer fechar. Deixa para lá. Foi para vocês estarem a ver, ficou tímida. Pronto, não importa. É uma planta que eu acho muito curiosa, derivada a ela. É uma planta que realmente está viva. Olha, não sei se vocês viram agora ela a fechar. Oh, meu Deus. Pronto, deixa para lá. E mais, o que é que nós temos mais? De resto, os arranjinhos estão-se a dar bem por aqui. Aqui no meu cantinho tem uma cobertura que é transparente. Ela chegou a ter sombrite no verão, mas eu tirei agora para dar uma claridade. E pronto, de resto acho que é tudo. E então espero que tenham gostado de mais um vídeo semanal. Se gostou, deixe o seu like, agradeço. E se gostar também se inscreva. E não se esqueça de apertar o sininho, porque assim o youtuber irá vos mandar a notificação. Obrigada a todos que assistiram o vídeo até ao fim. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até a próxima semana. Tchau, tchau.